Doutor Daniel, o senhor certamente é o médico mais indicado para a gente estar conversando sobre esse assunto, andropausa. Tenho certeza que muita gente de casa não sabe nem o que seria essa andropausa. O que é andropausa, afinal, doutor? A andropausa é quando o homem apresenta uma queda dos valores do hormônio masculino, que é a testosterona. A queda do hormônio masculino, a testosterona, vai implicar uma série de modificações. Dentre elas, desculpa. Sim, Então, como é que funciona? Assim, basicamente, a andropausa, para quem está entendendo em casa, é o hormônio masculino no homem que começa a cair. Exatamente. Isso é natural, isso acontece. Ou pode não acontecer? Desculpa, posso continuar? Sim. Então, a queda do hormônio masculino, ela é acompanhada do envelhecimento do homem. Então, Sim. A partir dos 40 anos, é esperado que cerca de 1 a 2% da quantidade do hormônio vá diminuindo com o passar de cada ano. Isso pode variar, cada homem pode ser num ritmo diferente, então? Pode ser num ritmo diferente. Então, se estima que com 40 anos, cerca de 8% dos homens apresentam queda dos níveis de hormônio de testosterona. Então, a andropausa é sempre se falando só da testosterona, que é esse hormônio. Exatamente, é uma doença exclusiva do homem, que é relacionado à queda da testosterona. Ok. E então me diga o que o pessoal que está de casa, o que o homem sente? Como é que eu sei que eu estou em andropausa? Tá. Então, o homem vai se queixar da queda do libido. Então, ele tem diminuição do desejo sexual. Tá? Então, ele não tem mais vontade de procurar a parceira. Além disso, ele vai ter disfunção erétil associada. Então, ele vai ter dificuldade de manter ou ter a ereção. Além disso, vai ocorrer a diminuição da massa muscular. Então, os músculos diminuem, principalmente nas pernas e nos braços. Sim. E você tem perda de força muscular. Ele começa, então, a alterar a composição corporal dele. Começa a alterar a composição corporal. Vai aumentar o abdômen, então a gordura visceral vai estar aumentada. Tá? E com isso a obesidade também. Então isso pode ser uma justificativa, que a gente vê os homens envelhecendo, ficando mais obesos, perdendo massa muscular, então poderia ser porque esse homem está em andropausa. Exatamente. Além disso, a gente vai encontrar também alterações cognitivas, então estado de atenção, irritabilidade, fadiga, cansaço. Pode ser um diagnóstico de andropausa. Então, a andropausa não é só no meu físico, ela também afeta o meu emocional. Afeta o emocional, afeta a qualidade de vida do paciente. Por isso é importante fazer o diagnóstico e é importante também fazer o tratamento. Tá. E podem ter homens que estão em andropausa e não estão sentindo esses sintomas? Ele simplesmente está com uma queda, um déficit na produção de testosterona, mas não sente nada? Ou ele sempre vai sentir? Como as modificações são muito lentas, às vezes o paciente ele não percebe esta modificação. Então, essa modificação às vezes é alertada pela companheira. A gente sabe que hoje em dia 80% das consultas preventivas são marcadas pelas parceiras, pelas mulheres. Então, é um fato importante a gente alertar as mulheres também. Se perceber que o seu parceiro, que o seu homem está apresentando essas características, para procurar um urologista para se fazer um diagnóstico adequado. Esse fato alertado é muito importante, porque a gente percebe então, né, que os homens devem ter um certo bloqueio de reconhecer o problema. Né? Talvez eles não conheçam a andropausa, não conheçam essa entidade que se fala, né, andropausa, e não sabem onde procurar ajuda. Né? Você percebe, então, que as mulheres costumam orientar os maridos, os parceiros, quando percebem algum declínio, alguma coisa que está diferente aí? Então, a gente tem que contar com as mulheres para encaminhar os homens, porque elas que têm essa sensação de cuidado da família, de preservação da família. Então, é importante também ter esse apoio da esposa para encaminhar o homem até o urologista. Tá. A gente também, como urologista, deve abordar esse tema quando o paciente, por exemplo, for fazer um check-up anual da próstata. Então, é obrigatório o urologista também comentar e fazer um questionário a respeito da possível andropausa. Então, boa parte do diagnóstico também é de responsabilidade
do urologista. Entendi. Aí você faz uns exames para detectar precocemente se esse homem está caminhando para uma andropausa. Qual a idade que eu posso esperar, então, desse homem? Se imagina que a partir de 50 anos, acima dos 50 anos, cerca de 30% dos homens pode apresentar a andropausa. Então, o diagnóstico é feito através de uma entrevista, através do exame físico, onde a gente pode encontrar tanto a obesidade, como a fraqueza muscular, como a alteração de pilificação. Os pelos, eles ficam mais ralos, a pele, o turgor, fica mais ressecada. Tem uma alteração no exame físico também que não é muito frequente. E existe o exame laboratorial, onde vai ser dosado o hormônio masculino, que é a testosterona. Então é um exame de sangue, pedido pelo urologista. Então a gente percebe que não existe uma idade assim padrão, cada homem pode começar a manifestar a andropausa numa idade diferente. O que o estilo de vida influencia aí? O estilo de vida ele pode retardar o aparecimento da andropausa? O que o senhor dá de sugestão para os pacientes? Assim, alimentação, atividade física? A gente sempre diz que a medicação ou o tratamento de uma determinada doença sempre tem que estar complementada com o estilo de vida. Isso inclui exercícios, inclui uma boa qualidade de sono, diminuição do estresse e principalmente alimentação. Eu acho que é vital a gente, uma vez diagnosticado a andropausa, que o paciente ajude também na mudança do estilo de vida, fazendo mais atividade física, se alimentando melhor, convivendo melhor com o seu dia a dia. Então o estilo de vida ele pode estar diretamente ligado ao surgimento da andropausa? Sim. Então existem estudos que não conseguem determinar o que é causa, o que é consequência, mas se imagina que a síndrome metabólica, que está relacionado, então, à alteração do colesterol, do triglicérides, diabetes, pressão alta e aumento da cintura abdominal. Então, quando o homem ultrapassa o valor de 102 centímetros, isso a gente indica que é uma cintura perigosa. Então, o homem com mais de 102 centímetros de abdômen, ele tem que se preocupar, que alguma coisa está errada. Ele tem um risco de doença arterial coronariana. Então, quando a gente classifica essa síndrome metabólica, a gente encontra em boa parte desses homens a presença da queda da testosterona. Então, como eu comentei, entre causa e consequência, o que veio primeiro? A síndrome metabólica pode ter diminuído a testosterona ou a falta de testosterona com o envelhecimento favoreceu o aparecimento dessas doenças degenerativas. E essa síndrome metabólica está relacionada ao estilo de vida da pessoa? Sim. Então, se a pessoa é sedentária, se a pessoa não se alimenta bem, se o estilo de vida dela não inclui boas horas de sono, uma boa alimentação, isso pode realmente afetar. Então é importante a gente, o urologista, diagnosticar em conjunto com, por exemplo, com um cardiologista ou com um clínico, esses homens com a síndrome metabólica. Então, um exemplo, então um paciente que é obeso, ele é diabético, ele é hipertenso, é necessário que a gente faça uma investigação avaliando a testosterona, repondo essa testosterona quando ela é necessária, porque isso poderá trazer um fator protetor, diminuindo o risco, por exemplo, de uma doença arterial coronariana que levaria ao infarto do miocárdio. Isso é muito importante. E o nosso telespectador, então, que está agora se identificando em todos os sintomas que a gente está falando, ele está se vendo aqui no que a gente está conversando. E já está há muitos anos vivendo dessa forma. É tarde demais? O que ele dá para se resolver? Ou quanto mais cedo se detecta, mais fácil de resolver? Eu acho que a gente pode iniciar a pesquisa a partir do momento que o homem procura o urologista, como eu falei, para fazer um check-up de próstata. A gente pode dosar testosterona, a gente pode fazer um questionário, pode fazer o exame físico e a partir do diagnóstico fazer o tratamento. Ok. Não responda agora. Vamos para um break e já voltamos. Fique comigo, vamos descobrir então o tratamento da andropausa. Muita coisa para a gente conversar aqui ainda.